Aleluia. Exaltado de nossas Bíblias, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 1, versículo 18. Vou ler o versículo. Capítulo 1, versículo 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios 1, 18 e 23. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Colossenses 2,15 vai dizer: as seguintes palavras. Aleluia. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Amém. Pode sentar. Aleluia. Que bom estarmos aqui. Mais um dia. Na presença do Senhor. Antes de começar essa mensagem, eu lembrei que a igreja, quero falar com a igreja sobre o trabalho que vem sendo realizado na igreja. Na quinta-feira, culto de célula, que toda a igreja está convidada. É um trabalho extraordinário, onde os irmãos vêm e aprendem como trabalhar no relacionamento verdadeiro e real, e como viver em comunhão para que almas sejam salvas. É um trabalho maravilhoso. O pastor Duarte está à frente desse trabalho, juntamente com o pastor Jairo e o Jefinho. Claro, já é o pastor Duarte com a sua esposa, Maldete, a irmã Andréia, já esteve que prestou a sua casa também, a célula, mas não podia por motivos diversos fazer todas as quintas, e
hoje está sendo realizado na igreja. Aqui a gente faz um círculo grande, as pessoas sentam e depois tem um momento da comunhão. Ali atrás tem sempre algo. Os irmãos conversarem, 7h30 às 8h30, um bolo, mas principalmente as pessoas que fazem parte da igreja, assim como os líderes e cooperadores que fazem parte, em 5 ou 6, a responsabilidade de trazer almas, amigos, amigas, conhecidos, vizinhos, parentes, que ainda não são evangélicos ou estão afastados, para aqui ouvir a palavra de Deus. É uma palavra tão maravilhosa. Eu estive aqui quinta-feira, uma palavra tão gostosa de se ouvir, que não dá vontade de você perder uma quinta-feira. É muito lindo, é muito maravilhoso, e é um trabalho para se ganhar almas de maneira contundente e eficaz. Célula, trabalho, todo ele endereçado a ganhar almas. Círculo de oração, todo ele endereçado em visitas. Esse é o trabalho. Círculo de oração da igreja, seja do homem e dos homens que está sendo realizado agora, inclusive quarta-feira agora, os homens têm reunião a partir das 7h30 para oração e ensaio. Tá certo, pastor? É isso? Isso. E os irmãos venham, homens, venham para ajudar. Nossa festividade ainda é em setembro. Para quando chegar em setembro, nós temos uns 4 hinos, pelo menos 3 a 4 hinos, bem ensaiados. E os homens alegres e felizes pelo poder da oração. E hoje pela manhã, domingo pela manhã, tem um trabalho extraordinário. Olha, vou dizer para os irmãos, quem perde o culto de domingo pela manhã, por motivo fútil, perde metade do domingo de adoração a Deus. Mas, é claro, tem pessoas que trabalham no domingo, essas pessoas não andam aqui. Tem pessoas que têm alguma enfermidade, tem pessoas que passam por algum problema e não vem por algum motivo. Mas, domingo de manhã, irmãos, domingo passado, pastor Betinho trouxe uma palavra tão poderosa sobre o poder espiritual que age na nossa mente. E hoje foi a continuidade. Olha, eu lamento. A irmã André mandou para a igreja: ouçam. Essa noite, quando chegar em casa, ouçam a palavra do pastor Betinho. É extraordinária, simplesmente extraordinária. Eu achei maravilhosa e fiquei empolgado com o que está acontecendo no domingo. Tinha poucas pessoas. Eu disse: Deus vai fazer uma obra. De alguma forma Ele vai trazer os crentes, porque quando as pessoas não querem vir bem, vai acontecer algum alvoroço em casa, para poder ser tocada ou tocado para estar aqui. Das 9 às 11 é uma bênção. E eu olhei para a igreja, o pequeno grupo que estava aqui estava extasiado, estava maravilhado com a palavra. A gente vê o brilho dos olhos dos irmãos. Não queriam parar de ouvir. Quando ele disse: estou encerrando, do mundo. Por quê? É ele, irmãos. Eu estava escrevendo, quem ouviu, quem leu, eu escrevi alguma coisa. O que eu estava ouvindo é algo assim que imperdível, tá? Mas como eu não posso forçar ninguém a fazer aquilo que não quer, eu só posso fazer o que estou fazendo agora: anunciar.
Porque na igreja tem muita coisa, tem muita gente, de todo tipo. Gosta de ouvir, que não gosta de ouvir. Que gosta de receber uma repreensão boa para melhorar, e aqueles que não gostam nem de saber de ser repreendido. Aqueles que sabem tudo, e aqueles que dizem que não sabem de nada, mas sabem de tudo. Na igreja tem aquela pessoa que é calada e não fala nada, mas também tem aquela pessoa que fala até pelos cotovelos. Na igreja tem pessoas que manipulam aquilo que se fala, e tem pessoas que aprendem aquilo que ela ouve. Na igreja tem pessoas que você não pode confiar. Na igreja tem pessoas que são confiabilíssimas. Por que está falando isso, pastor? Porque a igreja é um lugar onde tem todo tipo de pessoas. Sabe por que estou falando? Porque tem gente que às vezes não vem para a igreja por causa de um crente. Ouve ou não, porque tem um problema no ouvir e ouvir errado. E aquele crente que fala uma coisa, e você então entende o que ele fala, está falando, mas na verdade o sentimento do coração é outro. Tem crente que fecha os olhos para tudo, tem crente que abre os olhos para tudo. Tem crente que faz tudo o que você precisa na igreja, tem crente que não faz nada. E tem aqueles que não fazem e criticam os que fazem. E tem aqueles que fazem e se enchem que se faz. São aqueles que não são e dizem eu não sou nada. Também não é bom. E aqueles que não são nada e dizem eu sou tudo. Também não é bom. Estou falando de igreja, estou falando de pessoa. E quando se fala de pessoa, tem todo tipo de pensamento, de ação e de prática. O fato é que nós estamos na igreja, viemos aqui para aprender, amém? Amém. Quando eu comecei a inteirar sobre isso, eu tinha 17 anos. Eu nasci na igreja, mas eu comecei a me inteirar sobre as coisas de Deus com 17 anos. Uma cidade grande como Santos, tudo que você tem a mercê na tua mão, tudo. Você mora numa rua boa, você mora numa casa boa, umas amizades muito boas, pessoas que sempre tem festinha na casa desses jovens de 17, 18 anos. Menina bonita que não falta, e feia também. Com 17 anos você olha assim, não quer saber se é bonito ou feio. Você quer estar com alguém. Porque todo mundo tem uma pessoa, todo mundo tem com alguém. E se você fica sozinho, já fica criticado lá. Está sozinho. Eu era crente, mas aquele crente meio que meia boca. Ia para a igreja porque meu pai queria que eu fosse. Mas sempre tive o temor a Deus. Quando chegava na igreja, era ruim de pensar em olhar para trás. Assim, gente, eu só olhava de recanto aquelas meninas, filhas dos pastores, filhas dos dirigentes de igreja, filhas de dirigentes de congregação. Filho de dirigente de congregação é uma bênção. Filho de dirigente de congregação é uma bênção. E eu estava louvando, adorando a Deus, eu olhava de canto, só uma, duas, três. Mas eu não prestava atenção nisso, porque eu não ouvia a palavra, eu chorava. Eu tinha o costume de ouvir e a palavra entrar no meu coração. E eu chorava. Sempre levava um lenço, sempre, desde a minha primeira vez que eu comecei a ouvir a palavra. Eu levava um lenço, porque eu sabia que eu ia chorar. A palavra batida no meu coração era uma manteiga. Então,
Na igreja, eu queria aprender, eu queria saber o fato. E muitas vezes os pregadores não falavam o que eu queria ouvir, porque eles passavam só por cima. A maioria das pessoas que vem para a igreja se contentam com qualquer coisa. Eu não me contentei, e nunca me contentei. Até hoje eu não me contento com qualquer coisa. Eu quero ouvir uma palavra que seja profunda, porque o meu coração precisa de algo profundo, porque toda palavra superficial, ela bate, fica, mas não permanece. Mas a palavra profunda, ela fica guardada no coração, e quando você está num momento difícil, alguma circunstância que você tem que tomar de decisão, a palavra está lá dentro da tua alma. Isso se chama chamada. Amém? Quem tem uma chamada tem isso. Quem não tem é crente comum, que fica na igreja só para o crente. O prego é a mesma coisa. Ali, está parando sem nada, beleza, ali, só por estar. Mas quem tem chamada sabe que precisa de algo mais que Deus. Ele não sabe o que é, mas sabe que Deus precisa falar com ele, e ele precisa de Deus. Estou trazendo essa palavra de introdução porque eu estou falando da igreja que Jesus Cristo formou na terra. Quando ele estava vivo, e quando ele ensinava, ele pregava. Ele ia nas vielas, nas cidades, levava uma palavra, seja ela a princípio, de parábolas, para facilitar com que as pessoas aprendessem algo dele, como também as palavras mais duras, palavras que traziam ao coração, principalmente dos fariseus, uma flecha, que batia com toda a força no coração dos fariseus, que já tinham um pé atrás com Jesus. E eles ou gostavam ou iam embora, ou se aproximavam ou nunca mais queria saber. Porque com Jesus é assim: ou você crê e o aceita, ou você o rejeita e o abandona. E ninguém tem carta branca com Jesus. Ninguém. Eu sou crente há 50 anos. Está dizendo nada. O crente que aceitou a Cristo ontem, ele pode ser mais crente que uma pessoa de 50 anos. Por quê? Uma pessoa com 50 anos na igreja que não aprendeu é pior do que uma pessoa que veio para Jesus ontem e já entende que o Espírito Santo fala com ele. Quando Jesus Cristo veio, ele trouxe uma mensagem. A mensagem de salvação, de libertação, de cura e de milagres. Não é assim? Não é assim que você aprendeu quando você veio para a igreja? Você ouviu somente uma igreja pentecostal? Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Está certo? Pois bem. Esta palavra, se ela não tiver raiz, não significa nada. Se ela não tiver uma profundidade, ela não vai significar nada. O fato é que Jesus ele explicou muito bem o que ele queria fazer das pessoas que crescem nele. O que ele queria fazer com esse novo povo que estava surgindo, começando com os 12 apóstolos. O que ele queria mostrar para a humanidade. E o que
depois da sua partida, da sua ressurreição, o que ele deixou com os apóstolos que ficaram e com a igreja que se formou depois para chegar até nós aqui. Nós temos o DNA dos discípulos, mas primeiro temos o DNA do nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E o fato de ter esse DNA dentro de nós nos faz pessoas diferentes e nos faz fazer diferença. O que o pastor quer dizer? Eu quero mostrar para vocês como a igreja mudou nesses 2000 anos. Como as pessoas trataram a igreja, usaram a igreja, manipularam a igreja. Fala bem, canta bem, prega bem, ensina bem, tem beleza. E com isso eu vou levar. Tem pessoas que levam pessoas a acompanharem a sua vida por causa da sua elegância de roupa. Tem pessoas que acompanham pessoas na igreja por conta do seu belo falar de linguajar. Tem pessoas que acompanham a igreja porque lá tem um belo coral. Tem pessoas que acompanham a igreja porque lá tem um belo ministério de louvor. Tem pessoas que vêm para a igreja porque o meu pastor, ele é formado em Harvard, ele tem um conhecimento profundo, é uma maravilha. Tem pessoas que vêm para a igreja e acompanham a igreja e estão no meio da igreja por conta de tanta coisa, menos necessidade profunda de Deus. No primeiro vento, na primeira tempestade, ou em primeiro entreveiro, quando essa pessoa vê, na verdade, quem é a igreja? Pessoas falhas. Nem todo mundo é bonito. Nem todo mundo se veste bem. Nem todo mundo fala bem. E vê que muitas pessoas, não é aquilo que ele acha, o que ela acha, não vem mais para a igreja. Como aqueles que começam a ver defeito na igreja. Não pode. Eu quero isso. Eu quero estar numa igreja que eu possa fazer o que eu quiser. Possa falar o que eu quiser. Seja político. E mesmo assim, hoje está difícil ser político. Não pode nem falar o que quer. Igreja, você tem regras profundas dentro da Bíblia. Você fala quando Deus quer. Fala o que Deus quer. Você cala, porque calando você estará ouvindo melhor e aprendendo melhor e colocando em prática a palavra de Deus. Glória a Deus. A igreja, ela tem sua base em Jesus Cristo. Vocês sabem disso? Amém. Sabe, pastor Duarte, pessoa que não sabe que Jesus Cristo é a base da igreja? Ele diz com a boca que ele sabe. Ele acha que ele sabe, mas ele não vive o que sabe. Porque se ele soubesse realmente, vivesse que Jesus é a sua base, ele seria um discípulo de Jesus e faria o que Jesus faz e tomava as decisões que Jesus tomaria. Mas quando a pessoa toma as decisões da vida, que ele acha que é bom para ele, e ela acha que é bom para ela, esquecendo totalmente dos princípios
tem cantores maravilhosos. E se for numa festa, eles cantam cada louvor que você chora. Voz linda, poderosa, maravilhosa. Homem, mulher, criança, cantando hinos ao mesmo tempo. Em poucos minutos a música muda e começa a tocar e cantar funk. E aquela pessoa que ela não vai cantar o funk, porque isso é parte daquela história que ele vive. Ou seja, porque ela canta um hino, ela é uma pessoa de Deus? Porque ela faz as pessoas chorarem quando ela canta com aquela voz, com aquele... Quando fala uma poesia, eu gosto de poesia. Quando a pessoa fala aquelas poesias lindas, você... Ah, que coisa linda. Aquela pessoa é mais importante do que outra? Não. O que faz uma pessoa mais importante para Deus do que outra é que ela teme a Deus e se arrepende dos seus pecados. Jesus Cristo traz essas pessoas todas para dentro da sua casa, para que essas pessoas aprendam que na igreja você pode ser tudo que você tinha lá no mundo, de talento, de posição. Aqui você vai ser mais um servo de Deus, mais uma serva de Deus. Aleluia. Eu me lembro uma vez, quando estava ouvindo um pregador, Paul Young Cho, pregando lá no Maracanã, quando ele ainda era vivo, ele dizia assim: olha, a nossa ceia é para 10 mil pessoas, mas eu faço ceia 7 horas da manhã, eu faço ceia 10 horas da manhã, eu faço ceia 2 horas da tarde, eu faço ceia 6 horas da tarde e faço ceia 8 horas da noite. E em cada hora 10 mil pessoas. E a maioria daqueles que servem diáconos são juízes, promotores, prefeitos de cidade, deputados, senadores. E quando chegam na igreja, eles tiram o sapato, porque eles se acham indignos de entrar com os seus sapatos de cromo alemão ou de pele de crocodilo, e vem de meia e serve todo mundo de meia, porque ele não se acha digno de estar no meio de um povo que adora a Deus, mas não tem a cúpula de alta sociedade que ele tem. E aqui ele diz: eu sou mais um com vocês. Aleluia. Aí senta do lado o primeiro-ministro da Coreia, naquele tempo, junto de um gari, de um coreano que lavava na rua, que era obreiro, igual a ele. E os dois conversando, adorando e chorando, no mesmo momento em que a palavra era pregada. Na igreja, todo mundo é igual. Glória, aleluia. Aprendi isso e nunca mais me esqueci. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós fôssemos um em Cristo. Aleluia. E quando somos um, entendemos os defeitos de todo mundo e compreendemos que ninguém é perfeito, e sabemos que as pessoas precisam de Deus desesperadamente, como o maior pecador que está lá fora, ou mesmo numa penitenciária, porque nós nos achamos muito bons. E aí começa o grande problema da igreja, quando ela se acha melhor do que qualquer um. Agora, a igreja de Jesus, lavada e remida no seu sangue, ela veio para fazer a diferença das pessoas lá do mundo. Não é ela que se acha diferente
que é melhor. O mundo fala de nós, o mundo fala dela e diz: aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, independente de onde trabalha, independente de quanto grau de ensino tem, independente de capacidade intelectual, aquela mulher, aquele homem, se sabe ou não sabe, se fala ou não fala, se canta ou não canta, é um servo, é uma serva de Deus. Aleluia. Ah, por que você onde quer chegar, pastor? Eu quero chegar que a igreja de Jesus Cristo, ela nasce em Jesus. Amém. Ela nasce porque Jesus Cristo veio para semear o poder do Evangelho que cura, que transforma, que liberta o homem e traz de volta o homem que se perdeu para junto do Pai. Jesus é aquele que veio recolhendo como uma rede as pessoas de toda a terra e mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele trouxe com palavra, ele trouxe com testemunho, ele trouxe com vida, ele trouxe com exemplo, ele trouxe com um olhar, ele trouxe com um aceno, ele trouxe com todo o sentimento, ele trouxe com uma lágrima, ele trouxe com o seu joelho, ele trouxe com a sua vida na presença do Pai para dizer a todo mundo: ei, eu sou irmão de vocês, o irmão mais velho. Glória, aleluia. Vamos servir a Deus juntos. Olha, ensinar. Tudo isso. Aí a pessoa vem para a igreja, é batizada no Espírito Santo e acha que é melhor. E começa a colocar defeito nos outros, esquecendo totalmente de quem é Jesus. Mas Jesus, ele veio trazer a paz, ele veio trazer a harmonia no lar, ele veio trazer a comunhão verdadeira, ele veio trazer o amor verdadeiro, ele veio trazer o prazer da vida de verdade, a satisfação de viver. Jesus veio trazer que na sua presença o homem tem tudo. Embora ele não tenha aquisição nenhuma monetária e nenhuma posição na terra, ele tem Jesus, ele tem tudo. E quando muitas vezes ele tem tudo que o homem pode ter na terra, sem Jesus, ele não tem nada. Minha avó cantava no louvor, minha, nos seus 86 anos, ela cantava e dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus no céu já tem morada. Você pode não ter nada nessa terra, de dinheiro, posição, mas se você tem Jesus, você tem o maior vencedor da história. Aleluia, glória a Deus. Você tem o maior triunfante da história. A Bíblia toda fala de vitória. A Bíblia toda fala de vencedores. A Bíblia toda fala que Jesus nos chamou para sermos vencedores. A quem vencer? A quem vencer? A quem vencer? Está lá no Apocalipse, nas 7 cartas. A quem vencer? Tem galardão. A quem vencer? O nome está escrito na pedrinha branca. A quem vencer? Ficará comigo. Ou não, não? Quem vencer? Vencer. 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 Tomou conta da igreja. Então, quando a pessoa chega na presença de Deus numa igreja, a primeira coisa que ela aprende: eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Porque lá no mundo, eles se acham um perdedor. Lá no mundo, Satanás coloca no coração dele que quer derrotado. Lá no mundo, Satanás coloca na vida dele que ele nasceu para errar, para perder, nasceu a pior pessoa na terra. E emprega ele na droga, emprega na bebida, na cachaça, no engano, na mentira e tudo que o mundo tem para tirar o foco da vitória que Jesus veio dar. Mas muitos crentes ouvem
vem a Jesus. Sabe que Jesus venceu, mas vivem ainda dentro da igreja como se fossem derrotados. O que vai se fazer com uma pessoa que recebe nas mãos o poder da vitória que só Jesus tem para dar? E Ele te dá quando você o recebe como Senhor e Salvador. O poder da vitória está na tua vida. Aleluia. E você continuar vivendo Como derrotado. na mente como um fracassado. E você continuar vivendo como se fosse uma pessoa mesquinha. Só quer saber de você. A pessoa só quer saber de si. A pessoa só quer saber de sonhar com alguma coisa que nunca vai acontecer na cabeça dela. Então vive na igreja com um pensamento de infelicidade. Vem para a igreja no começo, é um espalha-brasa. Se é batizado com o Espírito Santo logo então, é a glória, aleluia, mas em pouco tempo, porque a glória vai se acabando. E ele vai começando a perceber que aquilo não leva a nada. E ele começa a entender que, eu sou insatisfeito. Eu não sou feliz. Eu tenho que procurar alguma coisa melhor. Aí começa a trocar de igreja, entendendo que a igreja é um local que vai dar para ele uma alegria e satisfação. Ele não entendeu que Jesus Cristo, quando o recebeu como filho, como seu irmão mais novo, recebeu para que você seja transformado. Aleluia. O tipo de alegria que você tinha e queria, ela termina, agora começa uma nova alegria. O tipo de paz que você queria, ela termina no dia que você vem para a igreja e você sabe que precisa de um outro tipo de paz. Que você sabe, no mundo vocês vão ter paz. Mas Jesus disse, eu trouxe a verdadeira paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe e nem atemorize o seu coração. Então Jesus, quando chama você, o vencedor, chama pessoas para vencer. Então eu quero dizer para vocês esta noite, que você é um vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Amém. A única pessoa que pode tirar isso de você é você mesmo. Quando você deixa de entender que o vencedor em Cristo vive como Jesus viveu. Mas é difícil. Querido, querida, a dificuldade está na nossa cabeça. A dificuldade está na minha vida acostumada a pecar. A minha dificuldade está no meu costume de viver do jeito que eu quero. Mas se eu quero viver uma nova história com Jesus e me entregar totalmente a Ele, a minha vida muda. Aleluia. Derrotado para vencedor. Glória a Deus. Triste para alegre. Aleluia. Desesperado para esperança. No ódio para o verdadeiro amor. Jesus Cristo venceu. E agora Ele, lá no céu, intercede por nós. Ele não nos chama mais de qualquer pessoa. Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de vencedores. Ele sabe que nós somos pessoas diferentes. E para ser diferente, tem que ser diferença na terra. E para ser diferente na terra, eu não posso me contaminar com o que o mundo fala, com o que o mundo pensa, aquilo que o mundo é, todo pensamento, tudo que é ideia. O homem, a mulher, quando ele tem uma ideia de jovem, ele vai pensar em namorar da maneira que o mundo
namora. Quando ele vem para a igreja, ele começa a pensar em questão de namoro, como Jesus ensinou, amar a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É um namoro santo, é um namoro consagrado, é uma vida nova. Não, mas isso é difícil. Irmãos, não é você que comanda agora, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo domina, não é você que faz, é Deus que faz você fazer, é Deus que faz você viver, é Deus que dá a você possibilidade para viver uma vida diferente. Glória a Deus. Por isso, a igreja perdeu a sua força, deixou de entender-se como vitoriosa e começou a ser uma pessoa igual a qualquer mundano. Conversas iguais, negócios iguais, situação, decisões iguais, quando tudo na vida de um crente depende do governo de Jesus. Glória a Deus. Vou dizer para vocês, não fiquem tristes com essa palavra não, é para alegar o coração. Quando você está em Jesus, você vai fazer o que não quer e não vai fazer o que quer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando você está em Cristo, tudo o que está na terra, todas as diversões, divertimentos, entretenimento, o trabalho, envolve a presença de Deus. Tudo. E se você é envolvido com a presença do Espírito Santo, você vai começar a ver a vida de forma diferente. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nada mais importante. Mas eu quero dizer a vocês uma grande coisa que veio no meu coração e eu até escrevi. O que é vencer? O que é ter vitória? O que Jesus veio fazer quando venceu? Bom, vencer é superar uma batalha. O que é vencer? Superar uma batalha. O que é vencer? Superar uma batalha. É lutar, superar uma oposição, ou tentação, ou uma provação, ou um inimigo espiritual. Vencer é o resultado da resistência, da fé e da obediência a Deus. Então eu quero que vocês repitam comigo. Vencer é o resultado da resistência, da fé e da obediência a Deus. Olha o que Apocalipse 3:21 diz: a quem vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. Segundo 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vencer então é sair da guerra espiritual de pé. Deu para entender? Amém. Vencer significa sair de uma guerra espiritual de pé. Glória, aleluia. Eu vou perguntar para a igreja: quem está vencendo aqui esta noite? Glória a Deus. Aleluia. Estou começando a entender. Glória a Deus por isso. Então Jesus nos fez vencedor porque Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Para que hoje você estivesse aqui. Aleluia. E dizer: eu sou vencedor. Aleluia. Em Cristo. Aleluia. Eu sou vencedor. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Aí pronto. Aí você entende o que é vencer. O que é vitória na vida do crente. O que Jesus veio fazer? Eu vim te dar vitória. Porque eu já venci tudo na cruz por você. Eu recebo. Mas pastor, é só isso? Não.
não é só isso. Aí o crente só vive nisso. Vitória. Vencer. Não, eu quero vencer. Olha, se vencer é superar uma batalha, você vai ter que estar vencendo sempre. Jesus já venceu a batalha final. Porque aconteceu algo com Jesus que muitos crentes nem sabem que existe. Nem sabem como viver. Quando um crente recebe uma proposta de trabalho e passa num teste, ele é vitorioso. Ele passou e vai começar a trabalhar. Vai ganhar o seu pão. Maravilha. Mas se ele não se mantiver lá naquele trabalho como vencedor, ou seja, andando de acordo com aquilo que aquela empresa pede, ele vai ser mandado embora. Aquilo que era vitória vai se tornar em derrota. Aquilo que era bom vai ficar ruim. Por quê? Ele não entendeu uma coisa. Ele teve vitória, mas ele precisava cuidar da vitória. Aleluia. O que é cuidar da vitória? É triunfar. Quem já me falava triunfo na Bíblia? Aí que está a diferença da igreja, que sabe o que é vitória e sabe o que é triunfar. Porque tem crente que tem 20, 30, 40 anos, 50 anos na igreja, que só sabe o que é vitória, mas não sabe o que é triunfar. Mas Jesus, ele veio ensinar o que é vitória. Ele venceu. Mas além de tudo, ele triunfou sobre potestades. Ele triunfou sobre todas as hostes infernais. Ele triunfou. Jesus Cristo triunfou. Olha o que segunda Colossenses 2,15. Coloca aí. Colossenses 2,15. E depois de ter despojado todos os poderes, potestades e as autoridades espirituais, humilhou-os, toda a igreja, humilhou-os publicamente. Quando? Triunfou. Quando? Triunfou. Sobre eles Na cruz. Ele venceu. Mas não se deu satisfeito só com a vitória. Ele triunfou. Aleluia. Triunfar significa celebrar a vitória conquistada. É um ato público e glorioso de celebrar uma vitória já conquistada. Vai além do momento daquela batalha. É a exaltação do que foi vencido. A vitória é a vitória completa. É a manifestação daquela vitória. Ou seja, o que triunfa celebra a obra consumada de Cristo, mesmo antes de ver tudo resolvido aos nossos olhos. Aleluia. Hein? Triunfar é expor o inimigo derrotado, como os romanos faziam em suas paradas triunfais. Paulo usa isso muito. O que ele fala? O Império Romano, ele não só vencia. Quem é vencedor aqui? Glória a Deus. Mas Deus quer fazer você muito mais que vencedor. Aleluia. Ele faz da igreja, ele fez da igreja uma igreja triunfante. Aleluia. Amém? Amém. E o que é isso, pastor? É celebrar todos os dias a vitória que Jesus fez na cruz e a vitória da nossa vida antes de conquistá-la. Ei! Aleluia. Oh, glória! Aleluia.
É motivo da glória a Deus. Glória a É Deus. motivo de exaltar. Porque enquanto a vitória você só conta quando ela acontece, o triunfo acontece mesmo antes dela acontecer. Amém? Amém. Olha o que os romanos faziam. E o que Paulo ensina. Os romanos conquistavam uma cidade. Eles pegavam o ouro. Eles pegavam os deuses que eram verdadeiras estátuas e colocavam em carroças. Ele trazia o rei daquela cidade, os principais daquela cidade. Olha o que Paulo quer dizer que Jesus Cristo fez na cruz. Triunfar significa celebrar. Amém? Amém. Que a igreja muitas vezes não sabe o que é e não vive nisso, porque não tem vivência espiritual para isso. Tem crente que nunca celebrou, só canta vitória, 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 mas nunca triunfou. Vai ficar na metade. Não é isso que Jesus fez para nós. Isso não é igreja. A igreja é completa, ela é poderosa, ela é triunfante. Além de ficar de pé, ela verbaliza a sua fé e mostra o quanto foi maravilhoso confiar em Deus para vencer. Aleluia. Os romanos então traziam seus reis, os reis vencidos, e os deixava despidos, nus, os seus generais que foi vencido, nus, e aquela várias carroças de deuses de todo o ouro daquela cidade na frente. Atrás vinham os reis vencidos, os generais vencidos, os capitães vencidos, todos nus, acorrentados, atrás dos pertences que era dele, agora é de Roma. O general que venceu a batalha vem na sua carruagem dourada, vestido de púrpura, coroa de ouro. E todo mundo, como se fosse o verdadeiro coliseu daquela cidade, batendo palma e dizendo: triunfo! Triunfo! Eles não clamavam vitória, gritando triunfo! Por quê? Além de vencer, expôs os seus inimigos ao degredo. Expôs aqueles que os perseguiam, aqueles que lutaram contra ele e foram vencidos, ao desprezo, ao ridículo, colocando-os nus. E quando chegava no final da apresentação, aqueles reis eram colocados na parede e todos morriam à espada. E todo aquele povo daquela cidade que Roma havia sitiado, gritando: triunfo! Triunfo! Viva Roma! Paulo pega essa passagem e mostra para a igreja o que Jesus Cristo fez conosco. Aleluia! Jesus, ele veio e pegou tudo que o diabo tinha roubado de nós, e pegou tudo que o diabo tinha feito contra nós, e leva todo aquele ouro, tudo o que o diabo tinha roubado de nós, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso verdadeiro amor, aquele desejo, pureza, tudo. Jesus veio
e traz de volta para a cidade e destrói, de uma vez por todas, todos os inimigos que foram derrotados na batalha. E quando você começa a entender que Jesus triunfou, além de ter vitória, por você e por mim, nós começamos a entender que todo o mal que eu recebi, que toda a infelicidade que eu tive, que toda a falta de alegria que eu tive, que toda a intenção de destruição que tinham sobre mim, que todos os espíritos malignos que conspiravam contra mim e que tiraram do meu coração toda a alegria e prazer, que tudo que me fazia ficar embrutecido, entristecido, e que me fazia ficar escravo de uma vida mesquinha, de uma vida vazia, de uma vida sem Deus. Agora, tudo isso é colocado, é exposto! Vem à tona! Vem todo mundo ver! Que agora, aquilo tudo que está atormentando aquela cidade, atormentando aquele povo, não vai mais existir! Aleluia. Eu pergunto, como está a tua vida hoje? Aleluia. Glória a Está Deus. triunfando? Eu creio que muitos não estão. Alguém pergunta, e Jesus não opera mais. A igreja deixou de ser triunfante. A igreja vence. Estamos aqui ainda. Aleluia. De pé. Glória a Deus. Batalhas e mais batalhas. Mas quantos aqui estão todos arranhados, machucados da batalha, rasgados suas vestes, flechas estão ainda inflamadas no coração, a mente ainda está sendo torpedeada por pensamentos que trouxe de lá. Não é uma vitória completa, é uma vitória pelo meio, é uma vitória que precisa mais de algo. O Evangelho é completo. Fala comigo, o Evangelho O é Evangelho completo. completo. E quando ele é completo, não é por causa de Deus, não é por causa de Jesus, é por minha causa. Eu não abri meu coração totalmente. A minha boca não fala que realmente eu quero. A minha boca fala que eu não quero. Os meus ouvidos não ouvem o que Deus quer que eu ouça. Eu ouço o que eu acho que devo ouvir. Essa vitória fica apenas no meio. Eu quero dizer à igreja que me prende nesta noite. Chega de viver uma vitória pela metade. Aleluia. Eu quero perguntar, quem precisa nesta noite de uma vitória completa? Absolutamente total. Glória a Deus. Levanta a sua mão. Eu quero que você fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todo crente, ele vence batalhas, ele resiste, todo crente, na vida. E todo crente tem que celebrar a vitória, tem que testemunhar na vitória todo dia. E quando celebra, né? Porque a vitória já foi completa. Mas, pastor, eu conquistei só uma coisa, eu quero conquistar 10, hein? Conquistou uma. Então você resistiu, permaneceu. Amém? Amém. Começa a celebrar as outras 9. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória, aleluia. Começa a celebrar as outras 9. Aleluia, Deus. Quando você vence, você está em processo de superação.
Vou falar de novo. Quando você vence uma batalha, você está em processo de superação. Aleluia. Mas quando você triunfa, tu tem um resultado público e glorioso da tua vitória e do teu processo. Aleluia. Quando você vence, você é aquele crente que resiste a qualquer tentação. Mas quando você triunfa, você entende que na cruz, Jesus venceu. Na ressurreição, Ele triunfou por você. Então você é uma pessoa que triunfa enquanto o mundo está derrotado. Enquanto as pessoas estão entristecidas e apropriadas por qualquer coisa, você está acima delas. Isso é a igreja dos vivos. Aleluia. Glória a Deus. A igreja do Senhor é composta de quem vence, amém? Amém. E quem vence é guerreiro fiel. E quem vence é Guerreiro guerreiro. E quem vence é Guerreiro fiel. Mas quem triunfa? Quem crente é guerreiro fiel. O guarda, venci, maravilha. Vou permanecer, não vou ficar prostrado, vou permanecer. Mas quem triunfa é embaixador do rei da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Você nunca mais vai ficar calado. Glória a Você nunca Deus. mais vai ficar sem saber o que falar para alguém que ainda não é salvo perto de você. Seja amiga, seja amigo, seja na escola, seja no trabalho, aonde for, na sua rua, ninguém vai ficar sem ouvir que você triunfou. Que você venceu. Ou seja, o teu testemunho vai dizer que você é o embaixador do rei dos reis, Senhor de senhores. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Jesus Cristo venceu e triunfou sobre os principados. E nós vivemos entre ambas as dimensões, vencendo diariamente. Fala comigo. Vencendo diariamente e triunfando eternamente com Ele. Vencendo diariamente, triunfando eternamente. Não tem tempo de ser triste, não tem tempo de ficar parado, não tem tempo de ficar remoendo, não tem tempo de ficar para trás. Você é um triunfal. Você é um triunfante. Você é um triunfo. Você celebra. Já celebrou com a salvação hoje? Glória, aleluia. As coisas do mundo tiram o brilho facilmente de você. Você conhece Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com todos vocês. Eu quero dizer uma coisa. O mundo precisa da igreja. Vou falar de novo. O mundo precisa desesperadamente da igreja poderosa, segura e triunfante. Porque quando a igreja canta o hino da vitória, ela se alegra. Aleluia. Porque Jesus fez isso por nós. Mas quando ela canta o hino do triunfo, ela diz: hoje e sempre, e para sempre, toda a eternidade, eu viverei em triunfo. Aleluia. Nada vai me impedir. Tentaram o louvor daquele cantor, o louvor, meu querido, coloca aí, do Anderson Freire. A igreja vem, bota aí, por favor. Enquanto a igreja está em espírito, aleluia. Glória a
Estamos de pé. Olha o louvor maravilhoso. Estamos de pé. Estamos de pé. Mas a igreja está aqui esta noite. Cada um de vocês. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Eu não posso viver uma vida vazia e seca. Nada desse mundo é suficiente para me deixar entristecer. Porque já sou triunfante com Cristo. Aleluia. Ele triunfou. Ou seja, ele triunfou ali para sempre. Eu sou triunfante. A vida que eu tenho agora, a alegria que eu tenho hoje, ela vai ser permanente. Eu creio que ele me fez triunfante. Se eu canto hoje, amanhã eu vou cantar mais. Não, mas amanhã vai ter tanto problema. Não importa os problemas do amanhã. Amanhã aqui me farei. João Pedro, tu sabe cantar esse hino? Vem cá, louvar, por favor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Alguém fica lá no, por favor, lá no computador. Glória, glória. Aleluia! É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. É assim que Jesus quer nos ver quando Ele voltar. Aleluia. Tem problema na sua casa? Ah, pastor, é muito problema. Tem problema que você tem que passar. Mas tem problema que já deveria ter passado. Por quê? Você não entendeu, você só tem grande vitória, Pedro. Mas a partir de hoje, você vai triunfar. Glória, aleluia. Glória, glória a Deus. Quem torce para time de futebol sabe o que eu estou falando? Glória a Deus. Quem só sabe que é vitória e derrota, vitória e derrota. Mas em Cristo, você vence e triunfa. Triunfa para sempre. Glória, Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja de Jesus é você e eu. Não é o que está direito, o que está esquerdo. É você. Você pertence à igreja vencedora. Você pertence à igreja triunfante. Não porque ele você merecemos. Porque ele fez isso por nós, se nós merecemos. E de graça. Aleluia! Oh, canta com vida! Por favor! De glória em glória, repete a glória. O mundo tenta te impedir! A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando. Aleluia! Levantando de milagre, levantando um exército de Deus. A igreja santa, aqui desse lugar. Vencedora! Tentaram acabar com a base da igreja. Todo dia! Sem ela a terra não louvou e o céu. Ela não teve a força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas lutando não deu certo. Tentaram escalar não os irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais.
triunfante. A igreja vem arrebentando as portas do inferno. Só em triunfo a gente faz isso. Só quem triunfa é que realmente arrebenta as portas do inferno. De outra forma, não tem. A gente vai dar com a cara na porta. Não tem jeito. Mas glória a Deus que nessa noite o Senhor tem falado conosco. Nós vamos sair daqui entendendo que não basta ser vencedor. Temos que triunfar. Celebrar cada vitória, cada conquista, seja a mais pequena que for, a menor, mas com o Senhor a gente triunfa, a gente glorifica, a gente celebra. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos